Saiba você mesmo agora as 100 questões de TGA, parte 2, questões de 21 a 40. Olá, eu sou o Viriato e este é o canal do Viriato. Esta é a aula número 10, parte 2 do módulo 1 de TGA, Teoria Geral da Administração. Dando início agora a parte 2 da aula 10, as 100 questões de TGA, questões de 21 a 40. E como ocorreu na primeira parte, aqui abaixo na descrição desse vídeo, as 20 perguntas com seu respectivo gabarito. Se você preferir, Ctrl+C, Ctrl+V, passa para uma planilha de Word, imprime e utiliza a impressão para acompanhar esse vídeo. Eu acho que fica mais fácil. Beleza? Então vamos lá, questão de número 21. Em oposição à abordagem clássica, a teoria das contingências observa a impossibilidade de uma relação de dependência entre as condições ambientais e a administração, uma vez que determina com clareza e exatidão a existência da melhor e, portanto, única forma de administrar. Verdadeiro ou falso? Passou carinha aí. Falso! Basta lembrarmos da afirmativa 16 que estudamos na parte 1. Questão de número 22. A teoria das relações humanas, TRH, é caracterizada pela ênfase nas pessoas, pela concepção do homem organizacional e pelo conflito de interesses. Verdadeiro ou falso? Passou o peixinho. Gabarito falso. A afirmativa está correta quando diz que a TRH focou sua preocupação nas pessoas. Porém, ela trata do homem social e se caracterizou pela dinâmica grupal e interpessoal na confiança e abertura. A abordagem estruturalista é que desenvolveu a concepção do homem organizacional e tratou dos conflitos de interesse, quando afirma a não existência de interesses comuns entre patrões e empregados, como foi apresentado na aula 6. A TRH está na aula de número 3. Então, questão 22, gabarito falso. Questão de número 23. É característica da burocracia a rigidez no controle dos processos, com predominância do controle da legalidade como critério de avaliação da ação administrativa, o due process. Verdadeiro ou falso? Gabarito verdadeiro, assim como tratado na afirmativa 12 da parte 1. Essa questão, a questão 23, também trata de algumas características da burocracia. Verdadeiro. Questão 24. A teoria da contingência enfatiza a importância da tecnologia e do ambiente. Essa é fácil, né? Verdadeiro. A abordagem contingencial realmente deu ênfase às questões relacionadas à tecnologia e ao ambiente, consideradas como variáveis não controláveis, como é apresentado na aula de número 9. Questão 25. A estrutura básica da teoria das relações humanas era mecanicista e impessoal. Verdadeiro ou falso? Falso. A TRH se caracterizou com a questão humana nas organizações. Questão 26, questão grande, hein? A burocracia se baseia na racionalidade, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, na busca pela máxima eficiência, na impessoalidade nas relações, na competência técnica, na meritocracia, na informalidade das normas e regulamentos, na hierarquia da autoridade e na completa previsibilidade do comportamento. Verdadeiro ou falso? Gabarito falso! A afirmativa é correta e caracteriza a burocracia de maneira mais completa que as questões de número 12 e 23. E estaria perfeita se destacasse a formalidade das normas e regulamentos, ao invés da informalidade. 26, gabarito falso. Questão 27. Uma contingência significa algo previsível que não depende de circunstâncias sociopolíticas. Portanto, o diagnóstico do ambiente e a escolha de uma tecnologia determinam o desenho organizacional. Verdadeiro ou falso? Gabarito falso. Uma contingência não é algo previsível e o desenho organizacional, conforme a abordagem contingencial, aula 9,
depende da análise das circunstâncias sociopolíticas. Questão 27, falso. Questão 28. A abordagem humanística da administração tem uma forte influência das ciências sociais, principalmente da psicologia. A ideia é analisar a adaptação do trabalhador ao trabalho e, ao mesmo tempo, atender às necessidades individuais e sociais do trabalhador. Verdadeiro ou falso? Gabarito verdadeiro. A afirmativa caracteriza muito bem a abordagem humanística ou comportamental behaviorista. Aula 7. Não é apenas o meio ambiente que afeta o trabalhador, mas também os seus interesses e preferências. Questão 29. A teoria clássica da administração possui valor histórico e referencial, pois, com o surgimento de novas teorias e novos pensadores administrativos, mais antenados com as necessidades do homem moderno, como Herbert Simon, Lawrence Losh, entre outros, deixou de ter função prática nos dias de hoje. Verdadeiro ou falso? Deixe o seu joinha. Falso! Todas as abordagens desenvolvidas na administração de empresas moderna têm função prática, uma vez que não existe uma forma perfeita de gestão das organizações que é dependente, entre outros, do meio ambiente em que está inserida. 29, gabarito falso. Questão de número 30. Discutindo sobre a evolução do conhecimento administrativo e, em especial, a dinâmica das decisões, tema abordado com profundidade por Herbert Simon, um dos principais teóricos da abordagem behaviorista, a aula número 7. As decisões dos atores sociais devem ser compreendidas com base na racionalidade. Verdadeiro ou falso? Gabarito falso. A abordagem comportamental behaviorista ou humanística defende que as decisões são tomadas sob uma maior influência emocional do que racional. Questão 31. A teoria contingencial afirma que as organizações possuem natureza sistêmica, que existem princípios universais na administração de empresas que não podem ser negligenciados e que são as características ambientais que condicionam a estrutura organizacional. Verdadeiro ou falso? Gabarito falso. Como já comentado na afirmativa número 29 da parte 2, logo agora, não existe um modelo melhor ou único de administração. Porém, a parte final está correta, quando destaca que são as características ambientais que condicionam a estrutura organizacional, segundo a teoria contingencial. Questão 32. Conforme os ensinamentos de Fayol, temos uma organização que estimula a criatividade, como por exemplo as .com, valoriza, antes de qualquer coisa, a disciplina, pontualidade, formalismo, economia, racionalidade, ordem, métodos e procedimentos, etc. Verdadeiro ou falso? Alternativa falsa. Fayol realmente tratou de questões como a disciplina, a pontualidade, o formalismo, a economia, a racionalidade, blá 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 blá, mas não são características de empresas do tipo .com. Questão 32, gabarito falso. Questão 33. A abordagem estruturalista é caracterizada pela ênfase na estrutura e no ambiente e pela concepção do homem social. Verdadeiro ou falso? Gabarito falso, é claro. A teoria estruturalista caracteriza-se pela ênfase na estrutura, no ambiente, mas também nas pessoas e, como observado na afirmativa 22 da parte 2, na concepção do homem organizacional. É só escrito errado. Então a 33 é falsa. 34. Constitui característica do modelo de administração pública burocrática as rotinas e procedimentos segundo regras definidas a priori, em detrimento da avaliação por resultados. Verdadeiro ou falso? Gabarito verdadeiro. Perfeita caracterização da burocracia na administração pública, que infelizmente supervaloriza a questão das normas e procedimentos. Questão de número 35. As abordagens estruturalista e dos sistemas refletem teorias de caráter prescritivo e normativo. Verdadeiro ou falso? Falso. São teorias de caráter prescritiva e normativa, as teorias científica, clássica e burocracia que dizem como as coisas devem ser feitas.
As abordagens estruturalista e do sistema são descritivas. Elas dizem como as coisas são. Questão 36. A ênfase na segurança pessoal, na participação e nas necessidades sociais dos trabalhadores para o alcance das metas organizacionais foram algumas das preocupações da abordagem clássica. Verdadeiro ou falso? Falso. A teoria clássica focou sua preocupação na estrutura das organizações e a científica na eficiência das tarefas, como bem define a questão número 20 e as aulas número 1 e número 2. Questão 37. A burocracia surgiu na segunda metade do século XIX, na época do Estado liberal, com o objetivo de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, perfeita definição da importância e uma das características da burocracia. Questão 38. A abordagem contingencial é uma das mais atuais e contemporâneas teorias administrativas. Ela que surgiu a partir de pesquisas feitas no chão de fábrica para verificar os processos produtivos mais eficientes. Com isso, chegou-se à concepção de uma estrutura que é, hoje, a melhor forma de organizar o trabalho. Verdadeiro ou falso? Falso. A afirmativa que caracteriza a administração científica. A abordagem contingencial tem como alguns de seus parâmetros a inexistência de um modelo melhor ou único em gerir uma organização. Questão 39. Na teoria da contingência, novamente, são enfatizados modelos organizacionais mais flexíveis e orgânicos, como a estrutura em redes. Verdadeiro ou falso? Gabarito verdadeiro. A estrutura em redes é um exemplo do desenvolvimento da abordagem contingencial. Questão 39, gabarito verdadeiro. E por fim, questão 40. A teoria comportamental concebe o funcionário como um homem social. Verdadeiro ou falso? Falso. A concepção do homem social foi desenvolvida na teoria das relações humanas. A teoria comportamental behaviorista ou humanística tratou do homem administrativo. Questão 40, falso. E agora você mesmo já sabe, este é o canal do Viriato e nós veremos na próxima apresentação a parte 3 das 100 questões de TGA. Clique no quadrinho, agradecemos a sua atenção e muito obrigado!